Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos o Maiado.geek, curadoria humana por Gordo Geek. Hoje é 3 de junho de 2025. Ok, vamos desempacotar isso. Temos um material aqui sobre um alimento que, nossa, tá na base da nossa alimentação há séculos, né? Mas que, de repente, virou centro de uma controvérsia enorme. O trigo. Pelo visto, o pessoal quer entender melhor essa história de barriga de trigo, sabe? Se o nosso pãozinho de cada dia virou mesmo um problema. Exato. As fontes que a gente analisou mergulham fundo nesse debate, que ganhou, assim, muita força com o livro Barriga de Trigo, né? A alegação principal é que o trigo que a gente come hoje é muito, muito diferente do trigo dos nossos avós e que ele estaria por trás de vários problemas de saúde modernos. Entendi. Então nossa missão aqui é dar uma investigada nessas alegações, né? Confrontar com o que a ciência diz e tentar navegar por essa complexidade toda. Vamos nessa. Bom, a tese central que causou todo esse alvoroço é essa. O trigo atual não seria o mesmo de antigamente. O livro associa o consumo desse trigo moderno ao acúmulo de gordura visceral, a famosa barriga de trigo, né? E é uma lista, assim, bem extensa de problemas. Obesidade, diabetes tipo 2, inflamação crônica, até questões neurológicas e envelhecimento precoce. É bastante coisa. E os relatos que aparecem são impactantes, né? Falam de perdas de peso significativas, tipo 10, 15, até 25 quilos, só eliminando o trigo, junto com melhoras em refluxo, cólicas, diarreia, dores articulares. Parece quase uma solução mágica para muitos males. E o que chama atenção é a explicação bioquímica que eles propõem. O livro aponta para a amilopectina A, um tipo de carboidrato presente no trigo moderno. Esse carboidrato seria digerido de forma ultra rápida. Alega-se que isso causaria picos de glicose no sangue maiores até que os do açúcar de mesa. Acredita? Nossa! Maior que o açúcar? Essa é a alegação. E isso levaria à resistência à insulina e, consequentemente, ao acúmulo de gordura. Além disso, mencionam as exorfinas, que são peptídeos que vêm da digestão incompleta do glúten e que poderiam agir no cérebro estimulando o apetite, quase como um mecanismo de vício alimentar, sabe? Mas espera aí, como assim o trigo mudou tanto? Ele não é cultivado há milênios? Sim, a história do trigo com a humanidade é bem longa, coisa de 10 mil anos. Começou lá no Crescente Fértil. Ele evoluiu, claro, naturalmente e também por seleção humana, de espécies como Einkorn e Emmer até chegar no Triticum aestivum, que é o trigo mais comum hoje. Contudo, as fontes destacam que as transformações mais, digamos, radicais aconteceram nos últimos 50 a 60 anos. Foi um período de hibridizações intensas, focadas principalmente em criar variedades de trigo mais baixinhas, sabe? E com altíssima produtividade, para alimentar uma população que não parava de crescer. Ah, entendi. Então a gente teria meio que triado um trigo turbinado. Super eficiente lá na lavoura, mas talvez com os efeitos colaterais inesperados para a nossa saúde? É essa a acusação? Essa é a linha de argumentação central, sim. Afirma-se que esses milhares de cruzamentos, e é importante dizer, não são modificação genética direta como os transgênicos, tá? Teriam alterado a estrutura de certas proteínas, principalmente a gliadina, que é um componente-chave do glúten. A alegação é que essa nova estrutura proteica seria mais difícil para a gente digerir e mais propensa a desencadear reações inflamatórias ou imunológicas no corpo. Só que aí, né, a ciência entra em campo e o cenário fica bem mais complexo. Estudos que as fontes mencionam, que compararam variedades de trigo cultivadas ao longo de mais de um século, olha só, não encontraram evidências claras de um aumento significativo no teor de glúten, nem no potencial de causar reações imunológicas que pudessem ser diretamente atribuído a esse melhoramento genético focado na produtividade. Parece que fatores como o clima do ano, da colheita, influenciam mais a composição final da proteína do grão. Peraí, quer dizer então que essa imagem do trigo monstro, super modificado e perigoso, talvez não seja tão consensual assim na comunidade científica? Definitivamente não é um consenso. A ciência confirma, sim, sem dúvida, que o glúten pode ser um problema sério para algumas pessoas. Isso é fato. Temos a doença celíaca, que é uma condição autoimune grave, a alergia ao trigo, uma reação alérgica clássica, e a sensibilidade ao glúten não celíaca.
Essa última ainda é cercada de debates, mas é bem real para muita gente. O mecanismo envolvendo a zonulina, aquela proteína que regula a permeabilidade do intestino e que pode ser estimulada pelo glúten, é conhecido. Mas a relevância clínica disso para a população em geral, para todo mundo, ainda é muito discutida, sabe? Entendi. E a história não para por aí. Surgem outros suspeitos nas fontes. Por exemplo, os inibidores de amilase tripsina, os ATIs. São proteínas de defesa naturais do próprio trigo, não tem a ver com o glúten, mas que também podem ativar o sistema imune e causar inflamação intestinal, mesmo em quem não é celíaco. E tem também a crescente preocupação com resíduos de agrotóxicos, né, como o glifosato, que é frequentemente usado nas lavouras modernas, às vezes até para acelerar a secagem do trigo antes da colheita, o que poderia concentrar ele no grão e afetar a nossa microbiota intestinal. Aí já é outra camada de complexidade. Certo, certo. Diante disso tudo, então, talvez o problema não seja exclusivamente o trigo isolado? Será que não é mais amplo? Exatamente. É fundamental olhar a figura completa. O aumento do consumo de produtos à base de trigo nas últimas décadas caminhou assim lado a lado com o boom dos alimentos ultraprocessados, concorda? Totalmente. Esses produtos frequentemente combinam a farinha refinada de trigo com altas doses de açúcar, gorduras de baixa qualidade, muito sódio e uma variedade de aditivos químicos. Então, culpar só o trigo pela epidemia de obesidade e doenças crônicas pode ser uma simplificação, talvez até excessiva. A perda de peso que muita gente observa ao cortar o trigo pode, em muitos casos, ser resultado da redução geral de calorias, ou da diminuição da ingestão de carboidratos refinados, ou simplesmente por eliminar esses outros componentes inflamatórios que vêm junto nos ultraprocessados. Faz todo sentido ao todo. E sobre as alternativas que ganharam popularidade? Esses trigos mais antigos, tipo Einkorn, Spelt, ou os produtos rotulados como sem glúten, como ficam? Existe um interesse renovado nesses grãos considerados mais antigos ou ancestrais. São vistos por alguns como mais naturais, talvez com um perfil nutricional um pouco diferente. E o mercado de produtos sem glúten explodiu, né? Tem opção para todo lado, para quem precisa ou escolhe evitar o glúten. Mas aqui vai um alerta importante. Muitos desses produtos sem glúten substituem o trigo por outros amidos que também são altamente refinados, tipo farinha de arroz, fécula de batata, amido de milho, tapioca. Esses ingredientes também podem elevar rapidamente a glicose no sangue e nem sempre são nutricionalmente superiores, sabe? Não é porque está escrito sem glúten que é automaticamente saudável. Tem que olhar o rótulo. Boa dica. Então, a conclusão que parece emergir das fontes é que essa relação entre trigo e saúde é, multifacetada e bastante individual. Para a grande maioria das pessoas, aquelas que não têm doença celíaca, nem alergia ao trigo, nem uma sensibilidade ao glúten diagnosticada, não parece haver evidência científica forte que justifique eliminar completamente o trigo da dieta, especialmente o integral, né? Dentro de uma alimentação equilibrada. Já para as pessoas com essas condições específicas, aí sim, a restrição é essencial e pode trazer melhorias notáveis na qualidade de vida. Ufa, que jornada, hein? Pelo mundo do trigo. De um alimento que é pilar da civilização a possível vilão da saúde moderna. A história é realmente cheia de nuances e pontos de vista diferentes. E isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Diante de tanta informação, que às vezes é até conflitante, e da presença massiva do trigo na nossa cultura alimentar. Como cada indivíduo pode avaliar sua própria relação com esse alimento? Será que eventuais sintomas que alguém sente estão realmente ligados ao trigo em si? Ou será que tem a ver com outros componentes da dieta moderna, como os ultraprocessados que a gente falou? Ou são reflexo de um estilo de vida mais amplo como um todo? Fica a pergunta. Uma pergunta fundamental para se pensar mesmo. Esperamos que esta análise tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza a esse cenário tão complexo. E aí, gostaram da nossa exploração? Deixem seus comentários, curtam e compartilhem com quem também quer entender melhor o mundo à nossa volta. Até a próxima!